Sejam bem-vindos à PDL TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as vivências de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia de Santa Clara, com o guia Bruno Romeu Resendes. Bom dia, o meu nome é Bruno, eu sou guia intérprete aqui da região autónoma dos Açores e hoje nós estamos aqui na freguesia de Santa Clara, uma freguesia que faz parte aqui do concelho de Ponta Delgada e também uma das freguesias mais jovens dos Açores. Este sítio foi elevado, esta freguesia foi elevada à freguesia em 2002 e hoje nós estamos aqui na Mata da Doca, na antiga Mata da Doca, precisamente porque foi atrás deste sítio, desta zona onde nós estamos, que se pode dizer que começou o futebol em Santa Clara. Antigamente, quando eu falo de antigamente, estou a falar do início do século XX, portanto, de 1917, existiam aqui uma grande rivalidade entre os locais. Pode-se dizer que era uma rivalidade entre os vermelhos e os azuis, em que os vermelhos representavam os republicanos e os azuis representavam os monárquicos conservadores. E todos os anos haviam aqui os campeonatos de Santa Clara, em que a melhor duas eram tirado o campeão. É interessante que em 1917, após uma grande vitória dos republicanos sobre os monárquicos, não foi possível haver uma desforra. Isso também foi motivo de bastante burburinho aqui no centro da freguesia, porque, entretanto, em 4 de julho de 1917, a freguesia foi atacada por um submarino alemão e os campeonatos tiveram que ser cancelados. É interessante que, apesar de meses mais tarde, os americanos instalaram-se aqui em Ponta Delgada para ajudar na defesa dos barcos que faziam a travessia do Atlântico e eu diria que o grosso modo das tropas ficaram acantonadas durante um ano, precisamente até 1919, no campo de jogos que era utilizado na altura para o efeito. Daí então não poder ter havido a tal desforra entre os dois clubes que faziam parte aqui de Santa Clara. Esta zona onde nós estamos neste momento, eu estou em frente precisamente ao antigo castelinho, que era uma antiga fortificação para defender aqui a zona costeira de Ponta Delgada. Este castelinho foi construído por várias motivações, e uma delas foi precisamente para combater o contrabando que existia aqui ao largo de São Miguel, mas também para ajudar as naus que por aqui passavam, as naus da Rota das Índias, que transportavam especiarias para Portugal continental, neste caso. Este castelinho aqui, não existem referências históricas relativamente à data de construção, crê-se que tenha sido do final do século XVI, de acordo com manuscritos de Gaspar Fortuoso, e é também de referir que nesta pequena fortificação existia uma peça de bateria, foi instalada uma peça de bateria para a defesa também da costa de Ponta Delgada. Em 1942, abateu-se uma forte tempestade sobre o molho de Ponta Delgada e o resultado dessa tempestade portanto, resultou na destruição do antigo farol que existia no molho de Ponta Delgada. Devido a esse facto, foi necessário construir um farol em terra firme. Foi construído precisamente aqui em 1945. Esta obra esteve a cargo do engenheiro Abel Coutinho
E é interessante ressalvar também que este foi o primeiro farol instalado nos Açores que não necessita de manutenção por parte de um faroleiro a tempo inteiro. Existe uma personalidade da qual nós não podemos fugir, que é o padre Fernando de Vieira Gomes, que é precisamente um dos párocos que eu diria mais importantes da história de Santa Clara, talvez o mais importante, porque ele também foi o pároco que teve há mais tempo à frente desta freguesia, entre 1949 e 2002, que foi precisamente o ano da sua morte, e durante este período em que ele foi pároco, ele pode-se dizer que foi um lutador pelos santaclarenses. Foi ele também que fez com que incutisse o bichinho de levar Santa Clara à freguesia, e foi ele que levou o curate desta igreja para a paróquia de Santa Clara. Não existe uma data de edificação desta igreja. Pensa-se que tenha sido por volta de 1520, quando da vinda das primeiras pessoas que vieram para esta zona aqui de Santa Clara. Esta ermida, apesar de não existe também uma certeza sobre a sua localização exata na altura, pensa-se que tenha sido nesta zona aqui, em sequência de uma porta que existia do castelinho que vinha dar esta zona. É muito interessante que Santa Clara, durante muito tempo, não teve uma igreja de acordo com a população, tendo em conta que Santa Clara, em 1586, existe um aumento desta paróquia, praticamente a população dobrou, e após esta medida foi dado início à construção de uma outra igreja que chegou a ser construída no Largo de Sena Freitas. Esta ermida volta para aqui já no final do século presente, quando a expulsão dos franciscanos, uns séculos um pouco antes, e então foi desanexada de São José e passou para aqui, para a zona de Santa Clara. É uma ermida que, como se pode ver, que nós vamos ver que tem uma parte mais antiga, e a parte mais moderna já foi construída recentemente com uma arquitetura que se distingue bastante da que existia aqui na altura. A Rotunda da Autonomia é um sítio bastante emblemático, mas é interessante que muitas pessoas normalmente associam sempre a Rotunda da Autonomia à nossa autonomia, que foi estabelecida em 1976. Na verdade, como nós podemos ver, temos aqui uma placa que diz Governo Itrino, e esta placa precisamente é uma homenagem ao Governo Itrino, que se formou em 1821, após uma época de instabilidade política em que existiam aqui os movimentos absolutistas e liberais. É interessante também que numa fase mais contemporânea, esta rotunda foi inaugurada a 26 de julho de 1992 e simboliza a luta do povo do arquipélago e dos miquelenses, em particular, por uma crescente autonomia da região face ao continente. Se nós olharmos à volta da rotunda no chão, vamos encontrar escrito o nome de cada ilha, e podemos ver também que cada palmeira representa uma ilha dos Açores.
O cemitério dos judeus foi criado em 1834, mas na verdade não existem muitos registros históricos relativamente a essa matéria, mas na verdade este cemitério, antes dos judeus, era um cemitério dos protestantes ingleses que se instalaram aqui em São Miguel a quando do ciclo da Laranja. Após a construção de um novo templo dos protestantes, que se localiza na zona da Mãe de Deus, este cemitério foi praticamente abandonado. Todos os corpos que existiam aqui foram trasladados para o cemitério dos ingleses e então foi construído aqui o cemitério dos judeus, que tem uma forte ligação com a família Ben Saud, que é uma das famílias mais importantes dos Açores, que se instalou aqui precisamente no final do século XIX. Ainda relativamente aqui a este cemitério dos judeus, chegou a ser projetado a construção de um forte de complemento ao Forte de São Brás, e neste projeto é possível observar que o cemitério estava inserido neste mesmo projeto de arquitetura. Para além de todos os lugares que visitámos e da história que eu relatei, muito mais haveria para dizer. Poderíamos ter também visitado o Solar da Nossa Senhora de Bom Sucesso, podíamos também ter falado um bocadinho sobre a história dos moinhos de vento que existiram na freguesia de Santa Clara, que são também uma das marcas de imagem desta freguesia, e muito mais poderia ter sido dito. Convido-vos, como eu já tinha dito, então, a uma passagem pelos restaurantes locais e a convivência com os locais, porque os santaclarenses são pessoas que, para além de pessoas de trabalho, pessoas humildes, são pessoas que gostam de uma boa conversa e têm sempre alguma coisa para dizer. Como já é habitual nestes programas, depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Desta vez estivemos à conversa com o padre Hélder Cosme, que coordena o Centro Social e Paroquial de Santa Clara. Como em todas as paróquias e todas as igrejas, a pastoral social, a pastoral socio-caritativa tem sempre duas dimensões. Uma dimensão mais institucional, que geralmente está a cargo dos centros sociais e paroquiais, onde os existe, e depois uma área mais caritativa, nos movimentos, nas pessoas que estão ligadas à igreja. Neste momento, o Centro Social é apenas uma instituição criada, está edificada, tem a sua sede e prepara-se a médio prazo, se Deus quiser, e assim ele possa, em consonância com a Junta de Freguesia, em consonância com o Governo Regional e com a Secretaria Regional da Solidariedade Social, poder criar mais respostas que sejam necessárias à freguesia. A missão social nesta freguesia é sempre o de estar atenta, nesta e em todas as freguesias, de estar atenta às necessidades das pessoas, do povo que vive em cada freguesia. Uma das coisas pelas quais tenho lutado muito nos 20 anos que sou padre é que a ajuda social e a prestação dos serviços sociais não seja apenas obra e vontade de uma única instituição, de uma única pessoa. É muito importante as sinergias em todas as freguesias. E uma das coisas que eu verifiquei ao chegar aqui a Santa Clara é que estas sinergias já existem. Do ponto de vista civil, a junta de freguesia, do ponto de vista da segurança social, as assistentes sociais que estão ligadas à freguesia de Santa Clara, a própria igreja nas suas muitas instituições, não apenas o centro social, mas também os seus movimentos, os romeiros, as peregrinas, a catequese, a Legião de Maria, estes vários movimentos que têm por vocação própria prestar assistência às pessoas, atenção, a caridade, exercer a caridade numa freguesia, numa paróquia. Eu verifiquei que estas sinergias existem. Realmente este tempo de pandemia veio agudizar as dificuldades, as carências das pessoas. E apesar de haver muita ajuda de compensação governamental, camarário, ao nível das juntas de freguesia, há muita atenção. Na realidade, as pessoas estão cansadas, estão sobrelotadas com todas essas dificuldades e estão mesmo desgastadas do ponto de vista mental e do ponto de vista físico, estão muito desgastadas com tudo o que se tem passado. E isso leva a que as pessoas também tenham algum desânimo. E perante o desânimo, muitas vezes, a desistência ou a incapacidade de reagir, de mudar, de criar, de fazer-se à vida, digamos assim, para tentar superar as suas dificuldades, também fica mais difícil. E do ponto de vista social, as pessoas vêm claro, com a alma na mão e com o coração nas mãos, muitas vezes procurar esses apoios financeiros. E dentro das estruturas que temos,
ajudamos o melhor possível. Ao nível da paróquia, da igreja, os grupos paroquiais têm um acompanhamento quase mensal de muitas famílias desta paróquia, desta freguesia, no sentido do apoio, de cabazes, de alimentos, quase mensal. E depois, juntamente com a junta de freguesia e com outras, com a assistência social, nós temos nestes tempos fortes, regulares. O Centro Social, por exemplo, tem uma colaboração com o Banco Alimentar e com o FEAC, o Fundo Europeu de Apoio aos Carenciados, no sentido também de ser este veículo que distribui estes cabazes, que presta essas ajudas. Portanto, temos estas sinergias muito bem oleadas e a prestação dos serviços tem-se feito de uma maneira muito positiva, digo eu. Claro que nós temos consciência das nossas responsabilidades, das nossas limitações. Lembro de um professor meu que dizia que nunca conseguiríamos salvar toda a gente. Mas, na verdade, custa-nos muito dizer que não é? E faz parte dessa minha maneira de ser, e julgo que da grande maioria dos sacerdotes, e de todos aqueles que estão descomprometidamente, de coração aberto nesta área social, porque não nos esqueçamos que muita gente que funciona nos centros sociais paroquiais, direções, nos vários institutos, movimentos e associações que estão ligadas à igreja, são voluntários. E estão lá por amor à camisola, por gostar mesmo e por amar, dar voz a esta gente que não tem voz, a estas pessoas que não têm voz, e poder suprir algumas das suas necessidades, não apenas necessidades materiais, não apenas necessidades alimentares, mas muitas vezes necessidades que são necessidades pessoais, individuais, necessidades espirituais quase. Pessoas que estão muito sós, muito abandonadas, muito tristes, muito desanimadas, e poder ter pessoas que, só porque sim, querem dar alguma coisa a esta gente, quer animá-las, quer puxá-las para fora do seu marasmo, da sua tristeza. Só isso é extremamente motivador, e o encolhimento de todos aqueles que amam imenso esta vontade de ver as pessoas mais felizes do que neste momento o mundo e a natureza o permitem. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que? A PDL-TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à freguesia de Santa Clara. Sabia que o farol de Santa Clara esteve instalado desde 1886 até a década de 40 na Torre de Belém, em Lisboa? Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. A Imprensa Nacional, em conjunto com a Companhia das Ilhas, tem-nos dado à estampa todas as reedições da obra de Vitorino Másio. Esta aqui é o segundo volume da poesia, que superintende a poesia produzida por Vitorino Másio, este grande nome da literatura nacional e também o grande ícone dos Açores, muito conhecido por Mata-me no Canal, mas acima de tudo como poeta. Traz essa poesia, reúne a poesia produzida por ele de 1950 a 1959. E como vemos, num espaço de uma década, ele foi muito produtivo, e para conhecer quem não conhece e para ficar em biblioteca, é fundamental em qualquer boa biblioteca açoriana que haja a obra de Vitorino Másio. Pelo menos os títulos mais emblemáticos, que diríamos que seria o Mata-me no Canal, quem sabe o Corsário das Ilhas, que é também um preâmbulo pelas ilhas, quase um livro de viagem pelos Açores, e a sua poesia. Despedimos-nos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com um momento musical da responsabilidade do Trio Acústico, um grupo que se juntou no início da pandemia para fazer música com o apoio da União Audiovisual Açores e que, apesar de neste momento não ter trabalhos originais, não coloca esta possibilidade de lado. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, voltamos na próxima semana para mais uma breve visita à nossa cidade e ao nosso concelho. Até breve.
about you, but just so hard that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans, so damn you're free. I look into your heart and you find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our faith. I'm yours. Don't you want to come on? Scooch all over closer, dear. And I will leave where you're here. To be ba 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 ba. Whoa, whoa, oh, 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 oh. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. So I drew a new face and I laugh. I guess of what I'm saying, that ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our faith. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans, so damn you're free. I look into your heart and you find the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause your time is short. This is our fate. I'm yours. Drapane. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait.